Welcome to the family, son. E aí galera, beleza? Eu vou fazer um videozinho aqui simples, né? Não ligue pra edição, os sons não. Que é um vídeo simples só pra passar minha opinião do que eu acho sobre Resident Evil. Especificamente sobre o Resident Evil 7 e o Village, né? Por que eu acho que eles não são Resident Evil? Porque a galera falando assim que o Resident Evil 7 Village tem muito de Resident Evil, que tem o leve trás de itens, né? Que isso aí era uma coisa que tinha se perdido na franquia por causa dos jogos de ação desde o Resident Evil 4, né? Apesar de que no Resident Evil 4 tinha esses elementos, né? Só que não foram se perdendo cada vez mais, eu concordo. Né? Eu entendo essa galera que fala assim, né? Que não é Resident Evil, que no caso 4, 5 e 6, né? Que não são Resident Evil, por causa que perdeu a essência, o terror e tal, né? O survival horror, e passou mais a ser algo sobre ação e tal. Mas eu não acho que Resident Evil 7 Village seja um Resident Evil só porque tem esses elementos. Vou dar um exemplo. Parasite Eve 2 e 1 e 2. O 2 especificamente. Ele tem muitos elementos de Resident Evil. Se você jogou os clássicos do 1, 2 e 3 do Resident Evil, você pega o Parasite Eve 2, basicamente você vê que eles parecem muito com Resident Evil, porque ele tem esses elementos de leve trás de itens, né? Tem a história que é muito parecida, o mesmo tema, sabe? Que é uma ameaça biológica, que no caso são as mitocôndrias e tal. Mas então, só porque Resident Evil 7 e Village tem esses elementos, isso não significa que eles sejam Resident Evil. Parasite Eve tem esses elementos e não é Resident Evil. Parasite Eve o jogo não se chama Resident Evil porque tem elementos de Resident Evil. É a mesma coisa. O Resident Evil 7 Village, ele pode ter esse elemento de leve trás de itens, mas ele abandona muito o que a trama estabeleceu, os personagens, né, com quem a gente se identifica, que a gente conheceu desde o Resident Evil de 96. Eles simplesmente esquecem esses personagens para jogar um cara aleatório, e o cara nem tem rosto, que foi lá na PQP atrás de uma mulher. É isso que eles falam, né? E é isso que trazem pra gente e falam que é Resident Evil. Só colocou o nome Resident Evil ali, mas de Resident Evil não tem nada. Por quê? Porque muitos elementos se perderam ali, né? Cadê os personagens antigos? Cadê o Leon? Cadê a Claire? Cadê os personagens, gente, do spin-offs? Eles simplesmente preferiram jogar fora a história antiga para focar numa coisa totalmente à parte ali, que não tem nada a ver com Resident Evil. É isso que eu penso. Outra coisa também, né, que eu até esqueci de comentar aqui, que eu já ia fechando o vídeo, né, e não comentei. No caso, esse pessoal fala tanto que Resident Evil 7 e Village são Resident Evil, mas se você parar para pensar bem, não tem nada de Resident Evil. Por quê? Porque a história dos vírus mudaram, né? Agora é um fungo que armazena a consciência das pessoas que morrem nas proximidades dele, né? Um fungo que dá poderes místicos às pessoas. A Rose mesmo na DLC, ela tem poderes mágicos. O pessoal fala assim, não é magia não, tem uma explicação científica por trás. Beleza, eu posso até aceitar a explicação, mas tá emulando magia, né? Tá dando uma sensação mística. Se vocês observaram aí nas imagens que eu mostrei, a Rose com o cristal lá, os olhos dela cheios brilhando e parecendo que tem umas veias no pescoço dela. Isso é magia, gente. Pode falar que não é magia que tem explicação científica, mas está emulando magia. A sensação que eu estou vendo ali é que eu estou jogando um jogo que teve fortes inspirações em Harry Potter, por exemplo. Isso não dá, cara. Não tem como falar que isso é Resident Evil. Isso não é Resident Evil. Os jogos de ação 4, 5 e 6, eles são mais Resident Evil do que esse Village aí e o Resident Evil 7. Desculpa, cara, mas pode ter uma explicação científica. Pode ter, mas tá emulando magia, tá dando uma sensação mística no jogo. Né, onde a personagem, a Rose, ela entra dentro de um mundo que fica dentro de um cristal, né?
onde as consciências das pessoas que morreram estão armazenadas lá, né? Eles pegam muito o esquema de jogos assim que, né, mexe com essa temática de universo simulado, sabe? Como a Matrix e como The Evil Within, sabe? E jogaram lá e colocaram uma explicação científica lá, mas tá emulando magia. Não é Resident Evil, cara. Desculpa falar, mas isso aí não é Resident Evil.